A mensagem da volta de Jesus deve ser mantida diante do povo. Daqui a pouco, irmãos, a coisa estoura, e aí vão vir para cima de nós, pastor, por que você não avisou? Você sabe. É tempo de pregar verdade presente, que esse mundo está de cabeça para baixo, esse mundo está estranho, o judiciário no vosso país, no meu país está estranho, o executivo, o legislativo, está tudo muito estranho, irmãos. Está tudo muito estranho. As coisas estão sendo abaladas. Repito o que eu falei sábado passado. As maiores nações do mundo estão por trás das guerras que está acontecendo no leste europeu e no Oriente Médio. Dando força, munição, condição e capacitação. A Rússia já está pedindo um acordo. Porque apesar de ser o país maior geográfico do mundo, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, não consegue vencer a guerra contra o país de 605 mil quilômetros quadrados. A Rússia hoje tem 143 milhões de cidadãos. Não consegue vencer uma guerra contra um país de 40 e poucos milhões de cidadãos. Por quê? Porque as grandes potências mundiais estão por trás. Apocalipse 16, vamos estudar a 7ª taça. Verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono de Deus, dizendo: feito está. O que Jesus disse na cruz, tetelestai, está pago. E agora Jesus dá a segunda e última sentença: está feito. Finish, acabou. Aonde você estará? Irmãos, você só tem 2 destinos, isso é real. Se você estiver morto, você vai ressuscitar para a vida eterna. Ou se você estiver vivo, vai ser glorificado. Ou se você estiver vivo, perdido, vai morrer, e o morto que está lá já fica lá. O fato é que após o milênio, todos estaremos vivos para a vida eterna, ou para o lago de fogo e a morte eterna. O que você prefere? Isso não é brincadeira, irmãos. Isso está na Bíblia. E é tempo de nós tomarmos uma decisão. E quando Jesus disser, lá no santuário, Jesus está no Santíssimo. Vou repetir algumas coisas aqui. Jesus está orando por você o tempo todo. Jesus vive para orar, para interceder por você e por mim, por nossa salvação. Quando Deus tocou o coração da Letícia, da Patrícia, que eu esqueci o nome, da Maressa, é o Espírito Santo enviado da parte de Deus para tocar o teu coração, dizendo: a tua casa já está pronta, querida irmã. A tua casa já está pronta, o nosso lar já está pronto. Irmãos, você tem dúvida que Jerusalém está acabada, a nova Jerusalém? Deus estendeu sobre nós o seu tabernáculo. Deus criou um ambiente na sua morada para nos acolher, porque um dia Ele esquenou, Ele habitou entre nós e nós habitaremos com Ele. Feito está. Jesus está no santuário celestial e Jesus está vestido literalmente. Jesus está vestido com manto. Jesus porta sobre os seus ombros um manto sacerdotal. Quando Jesus se levanta, levantou-se Miguel. Essa é uma cena, essa é uma profecia literal. Jesus se levanta e Jesus tira o seu manto sacerdotal e Ele depõe sobre o trono da graça. E Jesus sai para fora, vamos imaginar assim, Jesus cerra as portas, Jesus fecha as portas, e 2 poderosos anjos trazem o manto, e Jesus faz assim. E os anjos vestem Jesus com o manto de juiz. E ao receber o manto de juiz sobre os seus ombros, Jesus diz essa expressão: feito está. Acontece, irmãos, que nós temos que ter alegria nisso. Porque o papel do juiz é colocar as coisas em ordem, e esse mundo em desordem será colocado de novo na sua rota harmônica diante de todo o universo criado de Deus. Você não tem que temer o juiz, porque o juiz é o teu salvador, o teu redentor, o teu mantenedor, o teu advogado, o teu intercessor. Você não tem medo, porque Jesus vem para libertar, Ele vem para resgatar, é o dia da nossa redenção. Você já teve vontade de estar diante de um juiz? Eu almejei muito estar diante de um juiz, mas não deixaram eu ir. Mas eu queria tanto ir, irmãos. Mas tanto, porque era tão garantida a sentença, tão garantida, que eu queria ouvir do juiz. Você ganhou.
Mas não deixaram eu ir, porque nem precisou. É uma situação envolvendo uma concessionária que não transferiu um carro do meu nome, financiou o carro no meu nome, e o carro rodou no meu nome 2 anos, levando 5 multas. De repente descobri que o meu carro está rodando um monte de pessoas estranhas, poderiam ser traficantes de drogas, poderiam assassinar alguém, botar dentro do corpo. O fato é que eu tinha responsabilidade civil. E a concessionária disse que você perdeu o recibo. Eu falei, eu não perdi. Mas ajuda. Eu falei, não minto. O único jeito é eu apelar para um juiz. Eu falei, legal. Peguei uma advogada, a magistratura é bíblica, Romanos 13. Entrei com uma advogada, ganhei a sentença, nunca conheci o juiz. Mas eu queria ir diante do juiz, eu ganhei. Irmão, você tem que ter a certeza que o juízo de Deus, o juiz de todas as coisas, é a teu favor, não é contra você. Se você aceitou Jesus, se você creu na sua palavra, obedeceu à sua palavra, se colocou debaixo da jurisdição da divindade, você é um seguidor do Senhor, alegre-se, porque quando Jesus vier, Ele vem como juiz, como Moisés foi ao Egito resgatar o seu povo. Jesus virá para nos tirar daqui, o juiz vem para nos libertar, porque todo caso estará já decidido para a vida ou para a morte. Feito está, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, qual nunca houve desde que houve gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Toda a crosta terrestre será abalada. E a grande cidade, Roma, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Imagine, irmãos, quando a gente assistiu, infelizmente, o que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Você lembra bem onde você estava? Eu estava fazendo um tratamento numa clínica de saúde. Eu era jovem, mas estava ali aproveitando um momento. E as meninas me conheciam, era pastor na igreja central, era no hospital do Pênfigo, em Campo Grande. Pastor, bote um roupão. Eu estava fazendo hidroginástica com algumas pessoas. O senhor não vai acreditar no que está acontecendo. E eu corri 100 metros... e eu vi o segundo avião entrando. Que tristeza. Eu acho tão interessante esse país, em algumas coisas, que lá não se levantaram mais torres, mas lá, quem já visitou, há um memorial, para jamais esquecer. A América tem algumas coisas muito interessantes. Agora você imagina, irmãos, toda Nova York vir para o chão. Todas as grandes cidades das nações seriam arrasadas. São Paulo tem 2.800.000 prédios. Não ficará pedra sobre pedra. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Isso aqui é literal. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, a mãe de toda a prostituição doutrinária, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A ira de Deus é contra o pecado e o pecador que o abrigou. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também, olha que legal isso aqui. Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras, uma saraivada, e as pedrinhas pesavam apenas 40 quilos. Deve ser muito legal sofrer uma chuvinha de 40 quilos de pedra, né? E por causa da praga, da taça e da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto a sua praga, a sua taça era sobremodo grande. Não haverá arrependimento, porque o tempo de arrependimento é hoje, o tempo de voltar para Jesus é hoje. Tão certo como o perdão de Deus, irmãos, é um dom, o arrependimento também o é. Que tal você assistir uma chuva de meteoros, de pedras, literalmente, não, uma chuva de pedras vinda do céu, de 40 quilos sobre uma parte do mundo? Você gostaria de estar com guarda-chuvinho esperando essas pedras? Ou você gostaria de estar sobre o abrigo da rocha, onde 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido? Deus livrará você e eu. Vamos ao PowerPoint. Pode ir direto para a 7ª taça. Irmãos, eu gosto mais dessa expressão. Existe a expressão as 7 pragas, os 7 flagelos. Eu gosto das 7 taças. Taça significa que Deus vai derramar aquilo que encheu. Deus é um Deus longânimo, misericordioso. Mas a iniquidade está enchendo a sua taça e um dia vai transbordar.
E o que vai transbordar é a consequência das escolhas humanas. As pessoas encheram Deus de ira, ou seja, de ofensa e blasfêmias, e os seus pecados é que encheram a taça, e os seus próprios pecados volvem para elas. São suas escolhas e decisões. Um dia Jesus olhou para Anás, Caifás, Pilatos e Herodes e disse assim: vocês nunca mais vão me ver, mas um dia vocês vão me ver, vindo em glória e majestade. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles vão ver, porque eles pediram para ver. Irmãos, o derramamento da taça é sobre aqueles que a encheram. E nós estudamos essa semana que a taça vai se encher quando, definitivamente, a taça vai se encher quando a igreja pregar o evangelho a todas as nações e sair o decreto dominical. E milhões se decidirão. E só haverá dois assuntos, irmãos. Vários, mas os mais importantes: a santidade da lei de Deus e a imortalidade da alma. A imortalidade da alma, irmãos, é um assunto que é comparado com, a Ellen White compara um trem com seus diversos vagões. Ah, o meu esposo participa disso, o meu esposo participa daquilo. Eu fico só pensando. Às vezes, quando eu estou no particular, eu falo: espiritismo disfarçado, espiritismo disfarçado. Como o espiritismo está infiltrado, irmãos, em várias coisas que a gente muitas vezes não percebe. Necessitamos estudar o derramamento da sétima praga. Os poderes do mal não se renderão, noutra expressão diz, não capitularão no conflito sem uma luta. Mas a providência tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando você perguntar o que é o Armagedon é a sétima taça. O Armagedon é a chegada de Jesus na atmosfera dessa terra. Junto com o derramamento da sétima taça, irmãos, é a chegada de Jesus. Para quem não está salvo, a chegada de Jesus é um flagelo, é uma praga, é uma taça, porque a pessoa não quer vê-lo e não quer ir para o céu. As pessoas que não irão para o céu, irmãos, é porque não quererão estar lá, não se sente bem lá, não querem, não quer. O que vai ser um céu para o imoral? Só vive olhando maliciosamente para... Agora olha para homem e mulher tudo igual, né? O que vai ser o céu para um bêbado, que não quer parar de beber, para um drogado que não quer parar de fumar, para um fumante que não quero estar aqui. Há muitos anos atrás, não vou falar o nome, eu era pastor de uma grande igreja, e a minha esposa começou a dar estudo bíblico a pedido da irmã para o marido. Um homem com uma vida muito bem estabilizada, um grande escritório de contabilidade, mas gostava de beber. Na casa dos 50 anos, seu fígado e o pâncreas faliram. Ele foi internado. Eu visitei várias vezes ao longo desses 2 anos. E eu sempre fazia um apelo para eles assim: pastor, eu vou ficar com a minha bebida. Eu falei: Deus vai te transformar esse camarada um dia. Vai ser um verdadeiro crente. Até que ele foi internado no hospital no mês de abril, para esperar uma transfusão de pâncreas e de fígado. Eu não lembro se de fígado ou pâncreas, eu acho que é fígado sim, numa outra cidade. E eu fui ao hospital visitá-lo. Ele estava com a perna dele era mais ou menos da grossura do tronco, estava falida a perna, o sangue não chegava mais lá. E eu olhei bem para ele e falei assim: amigo, é o seguinte, faz 2 anos que eu te procuro, faz 2 anos que eu te visito, você vai mudar para uma cidade, você vai fazer um transplante, não vai adiantar nada, até dezembro você vai morrer. Você quer morrer com a tua bebida ou você quer morrer para o céu? Eu falei: eu quero morrer com a minha bebida, então nem orar por você eu vou, irmão, tchau. Nunca mais vi, não quis. Irmãos, que tristeza quando vê a família do interior do estado, uma família linda, pais maravilhosos, irmãos e irmãs choravam. Um homem de apenas 50 anos de idade, ele falou assim: pastor, eu falei, você até o final do ano vai morrer. Você quer se arrepender, aceitar Jesus, ou você quer morrer com a tua cachaça? Ele falou: eu vou morrer com a minha cachaça, pastor. Eu falei: então Deus te abençoe, tchau. Não vai orar, pastor? Orar para quê? 2 anos orando, você não quer. Ele foi, fez o transplante, alguns meses depois, 1 mês depois do transplante ele morreu. Eu sabia que ele ia morrer. Morreu. Não estou dizendo que ele morreu salvo perdido, não posso julgar isso,
Mas até onde eu fiz o apelo, ele falou, eu não quero, pastor, eu vou morrer com a minha cachaça e pronto, é o que eu quero. E ele ficou bebendo depois do transplante. Tem gente que não quer, irmãos. Aí Deus pega e leva um ser humano desse para o céu. Chega lá e diz assim, onde está o bar? Não tem. Ah não, pode me queimar. Eu prefiro a morte do que, se não tiver cachaça, pode... É assim, irmãos, as pessoas não irão para o céu porque não querem. A irmã diz, elas não seriam felizes lá. É um ato da misericórdia de Deus, porque elas vão dizer para os montes e aos rochedos, eu quero o autoextermínio, me mate, e nem isso conseguirão. A pessoa não quer. Vós não quisestes, diz a Bíblia. Quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, do anjo de Apocalipse 18, o anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo, é o Espírito Santo. Os elementos religiosos, bons e maus, despertarão de seu sono, e os exércitos do Deus vivo ocuparão o campo. Um terrível conflito está diante de nós. Aproximamo-nos da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que tem estado contido será posto em liberdade. O anjo da misericórdia está dobrando suas asas, preparando-se para descer do trono, abandonando assim o mundo ao governo de Satanás. Os anjos que seguram, os principados e potestades da terra, os poderes, encontram-se empenhados em irada revolta contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que servem o Senhor, e logo, muito logo, travar-se a última grande batalha entre o bem e o mal, e a terra será o campo da batalha, o Armagedon, o cenário do conflito final, mas também da vitória final. Irmãos, a última batalha entre Cristo e Satanás vai ser a batalha da vitória final. E eu quero estar do lado do vencedor. Em junho desse ano, eu ia me aposentar, então o salário é muito bom no Brasil, imagina aposentado. Aí meu genro, eu falei, sogro, vai acabar os teus pontos de uma empresa de transporte aéreo, e é bom você usar. Então vamos conhecer, ver o lugar mais barato que a gente possa ir para os Estados Unidos, que não precisa gastar nada. Ele falou Houston. Houston nós conhecemos, por causa da Conferência Geral 2015, San Antônio. Vamos conhecer Novo México, ok. Voltando para Houston, nós iríamos embarcar ali em Albany. A minha esposa, muito curiosa, descobriu que ali, na cidade, ao lado da cidade de Houston, esqueci o nome da cidade, estava um homem de Deus. Esse homem foi um dos grandes lutadores do boxe mundial, chamado George Foreman. George Foreman se converteu e ele detestava o Muhammad Ali. Como que era o nome? Não, Muhammad Ali, mas como que era o nome? Cassius Clay. E ele tinha levado uma surra do Cassius Clay e ele odiava o Cassius Clay. E George Foreman teve um encontro com Jesus e hoje ele é pastor de uma igreja. E eu fui assistir um sermão dele. Ele já está, apesar da pouca idade, 75 anos, ele usa oxigênio. Eu poderia ter mostrado as imagens aqui. E nós fomos assistir uma igreja de 70 membros. Ele pregou sobre a verdadeira sabedoria. Falou calmo, tranquilo, estava numa cadeira de roda, numa cadeira. Aqui a cadeira de vocês não é de roda, é cadeira de rico, aquelas que andam sozinho, né? Aí levaram ele para o púlpito, sentado, tubinho de oxigênio, às vezes ele tirava, pregava, e ele repetia várias vezes: a verdadeira sabedoria é andar em humildade com Deus e cuidar da sua família até Jesus voltar. Esse foi o sermão dele. Terminou o sermão, a minha esposa, uma época ela treinou boxe. A minha esposa é meio nervosinha, irmãos. Eu não sei porquê até hoje ela treinou boxe. Mas ela treinou e ela leu um livro do George Foreman, da sua conversão, a sua história. Ela disse, bem, vamos lá no domingo de manhã. Eu falei, lógico, vamos lá. Chegamos lá, irmãos, pensa no homem iluminado pelo Espírito Santo. Terminou o culto, veio um dos seus filhos, o Jorge 6. Ele tem 6 filhos homens, Jorge 1, Jorge 2, Jorge 3, Jorge 4, Jorge 5, Jorge 6. A minha esposa perguntou para a esposa, por quê? Aliás, perguntou para ele depois, por que o senhor deu o nome de Jorge? Porque eu não tive pai, e eu quero que meus filhos saibam que eles têm pai, para que eles nunca esqueçam que o pai deles se chama Jorge, então é tudo Jorge. Então eu chamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Tem mais 2 filhas. É numérico o negócio, que ele vai chamar Jorge, todo mundo se vira.
Uma das brincadeiras que a gente faz em concílio, quando termina o almoço, sai a pastor já diz, pastor! Todo mundo olha para trás. Todo mundo é pastor? Ele disse, eu não posso chamar, mas é tudo Jorge. Aí perguntamos para o Jorge 6. A minha esposa perguntou, eu posso chegar perto dele? Posso tirar uma foto? Lógico! Quando a minha esposa chegou e disse assim, eu li um livro seu, e eu gosto do senhor, eu vim ouvir o senhor. E começou a falar. Ele falou, traga um outro livro. Pegou um outro livro dele em inglês, autenticou, tiramos foto. A esposa, um doce de pessoa, os filhos cristãos, coisa mais linda, irmãos. E ele disse para a gente, a coisa mais difícil para mim como cristão foi procurar o Cassius Clay e dizer, eu queria que você me perdoasse, porque eu te odiava, mas agora em Jesus eu te amo. E ele disse, nos tornamos os melhores amigos até a morte dele. O inocente, na verdade ele era o culpado, mas o inocente procura o culpado, mas ele procurou o Cassius Clay, se reconciliar, se tornaram grandes amigos, até a morte desse homem que escolheu uma outra linha religiosa. Que exemplo, irmãos. Esse homem venceu, ele é um homem muito rico, ele tem um trabalho de cuidar de crianças carentes fenomenal. A família contando o trabalho que ele faz, ele prega, é uma igreja de 70 membros, tinha menos pessoas do que aqui. Ele prega, mas durante a semana ele faz trabalho com os pobres. Ele não acumula riqueza, ele está distribuindo a sua fortuna com as pessoas carentes, ajudando as pessoas pobres. É um homem de Deus. Irmãos queridos, logo nós estaremos diante da vitória final. Não será mais uma batalha num ringue, a não ser o ringue dessa existência humana. Aqui, onde por tanto tempo Satanás tem induzido os homens a ir contra Deus, a rebelião há de ser suprimida para sempre. Aqui onde o pecado entrou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, eu não sei como isso vai acontecer. Pedro diz que nós temos parte da natureza de Deus. O dom profético diz, uma vez que Cristo encarnou, a raça humana não será apenas redimida, mas exaltada. A raça humana terá um status, uma condição superior à que tinha antes do pecado, por causa da encarnação de Cristo. Tão elevada será a nossa natureza, a nossa condição, que Deus vai vir morar conosco. E quando Jesus fizer o seu concílio, a sua reunião com os líderes de todo o universo, vai ser aonde? No quintal da nossa casa. Aqui será a casa de Deus com os homens. Por um momento Deus nos levará e estenderá sobre nós o seu tabernáculo. O que significa isso? Deus tem um espaço literal no céu, e dentro desse espaço no céu Ele construiu uma morada. Ele estendeu, como se Deus derrubasse, entre aspas, como se Deus derrubasse o muro e fizesse um anexo, né? Ou abrisse um espaço. Deus abriu um espaço ali e construiu uma casa para você e para mim. Deus estendeu sobre nós a sua morada. Nós vamos morar com Deus 1000 anos e depois nós seremos imortais. Uau! Vale a pena trocar essa vidinha miserável de 27 dias por uma vida imortal? Se você quiser assistir um sermão do dia 2 de novembro, o título é A Imortalidade é Propriedade de Deus. Eu vou pregar sobre isso na igreja de Vinhedo, viu, Décio, meu amigo? A imortalidade é propriedade de Deus, mas Deus amou o mundo que deu. Deus deu seu Filho e Deus vai te dar a imortalidade. Irmã querida, você que é uma mulher tão, seu rosto brilha, você fica olhando para mim e fica assim tão feliz. Você que é uma mulher, com todo respeito, que na verdade toda uma mulher tão linda, tão bonita, já imagina você imortalizada? Hein? Nós mulheres, irmãos, essa igreja é bonita, irmãos. Agora imagina essa igreja imortalizada, irmãos, como nós vamos ser bonitos, né? Até os baixinhos vão crescer, os gordos vão emagrecer, os magros vão engordar um pouquinho, os feios vão ficar bonitos, os carecas vão ter cabelo. Toda mulher infeliz vai ter um marido bondoso, e todo marido frustrado vai ter uma mulher bondosa. Vai ser glorificada essa coisa aí. Vai ser bênção de Deus.
Estes são os acontecimentos mais importantes que se produzem sob o fim da 7ª praga na conclusão do Armagedom e pouco antes da vinda de Cristo. Uma grande voz do céu proclama: está feito. Relâmpagos, vozes, trovões. Irmãos, se a gente parasse para só ler isso, imaginar como vai ser, o que vai acontecer na atmosfera desse planeta, um terremoto gigantesco, o maior da história. Roma é fedida em 3 partes, vem a memória diante dela, as blasfêmias. O homem do pecado, de 2 Tessalonicenses 2, o homem da iniquidade, assenta-se no trono de Deus, não querendo parecer Deus, se acha Deus. Vocês sabiam que o homem que se assenta no trono do papado se acha Deus? Por que se acha Deus? Porque diz que é o representante de Deus aqui na terra, o pontífice de Deus. Irmão, só é capaz de fazer ponte entre Deus e o homem? Deus. Quem é a ponte, o último elo entre Deus e o homem? Tell me. Não é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Jesus está no céu. Logicamente, você está certo, porque eu devia explicar. Com uma mão Jesus segura o braço de Deus, com a outra mão ele segura a humanidade. Mas o pontífice, o representante de Deus aqui na terra, é a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro. O outro é alós. Alós em grego é o mesmo da sua espécie. Deus não mandou representante, uma energia, vem negar a divindade, a divindade do Espírito Santo. Não conhecemos a natureza do Espírito Santo, mas é uma pessoa. Como também não conhecemos a essência física de Deus, nem dos anjos. Como é que você está fazendo uma oração, como Daniel, e de repente um anjo de Deus fala, Jesus Cristo, o pré-encarnado, fala assim: vai lá, diz para ele que eu gosto muito dele. Como é que o anjo passa não sei quantos trilhões e bilhões, eu não sei. E Jesus fala assim: vai lá e diz para Daniel que eu gosto muito dele. O anjo, mais do que o foguete do Elon Musk. Daniel, antes de você começar a orar, saiu uma ordem. A ordem é: você é muito amado por Deus. Não fique triste, porque um dia você vai ouvir essa voz também. Você é muito amada por Deus. Você é muito amado por Deus. Você é muito amada por Deus. Todavia, esse sistema, por que essa igreja, essa mãe da prostituição é a bagunça doutrinária, é chamada de prostituta, porque o cabeça da igreja é Cristo. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, em 538 é firmado um decreto e é dado amplos poderes para um homem, poder político, civil e religioso, mandava e desmandava durante a Idade Média imperadores, reis, rainhas, cônsules, consulesas e assim vai. Cada história, irmãos, cada absurdo. Mas estava profetizado os 1260 anos. Caem as outras cidades das nações. Irmãos, você conhece Nova York? Conhece São Paulo? Chicago? A cidade do México? Tudo isso vai ficar cinza. As ilhas afundaram e desapareceram os montes. Nada ficará na superfície da terra, irmão. Será um lago de fogo. Cai do céu granizo no peso de 40 quilos. Essa palavra em talento ali no Apocalipse é 40 quilos. Irmãos, por causa do tempo eu vou deixar para abril a sequência dos acontecimentos finais, ou vocês me suportariam mais 20 minutos? De coração, irmãos. Se vocês querem parar, eu paro meio-dia, mas se vocês me suportarem, eu termino. Vai demorar 20 minutos. Amém ou não? Vou parar. Posso seguir? Eu vou perguntar para uma pessoa, bem, eu posso terminar? Posso? Segundo a ordem do Senhor, obedeça a sua mulher e será feliz, apesar de você não ser a minha. Muito bem. Sequência dos acontecimentos finais. Está baseado, irmão, no grande conflito, página 635, 661, segundo os escritos, página 285, 291. Eu vou ler, tá? Vou fazer uma leitura, não vou fazer comentário. Haverá um movimento simultâneo para destruir o povo de Deus. Decreto de morte. Decide-se dar o golpe numa determinada data, numa determinada noite. Isso é literal.
Multidões de homens perversos, preferindo imprecações, estarão a ponto de lançar-se sob a presa. Os filhos de Deus são contidas no ato. Os anjos, densas trevas, cercam os filhos de Deus. Um arco-íris reflete a glória de Deus. Ouve-se a voz de Deus: olhai para cima, e está feito. Olhai para cima, e quando nós olhamos, começamos a ver Jesus. Rios deixam de correr. Nuvens negras e pesadas se entrechocam. Há um clarão de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus que abala os céus e a terra. Um grande terremoto, o céu parece abrir-se e fechar-se, montes movidos, rochas quebradas, mar açoitado com fúria, rugido de furacão, toda a terra se confrange, se contorce e racha, ilhas habitadas desaparecem, portos são tagrados pelas ondas, granizo de terrível destruição. As mais soberbas cidades das nações são arrasadas, palácios caem em ruínas, muros de cárcere se partem e são libertados os filhos de Deus, glória ao Senhor. Haverá uma ressurreição especial. Não sei se você sabe disso. Eu não vou citar, não precisa você ler, eu vou citar. Daniel 12, verso 2 assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem ressuscitará para ver Jesus voltar? Todos aqueles que morreram depois de 1844, que morreram na fé do terceiro anjo, não serão desapontados. Guilherme Miller, que nunca foi um adventista, Guilherme Miller vai ressuscitar para ver Jesus voltar. Loughborough, Tiago White, Ellen White, Uriah Smith, José Bates. Se você morrer na fé do terceiro anjo, você vai participar de uma ressurreição antes da grande ressurreição. Daniel 12, verso 2, não cabe nem na primeira ressurreição, nem na segunda, lógico. Chama-se a ressurreição especial e está no grande conflito. Quem ressuscitará do outro lado? Os que zombaram de Cristo, Herodes, Anás, Caifás. Jesus disse: vocês vão me ver vindo em glória e majestade. Já pensou a carinha do Anás e do Caifás olhando para o céu e vendo Jesus? Vergonha e horror. O horror que eles fizeram com Cristo. Eu vou usar uma expressão, irmãos, que está no livro O Desejo das Nações. Não fique chocado. Jesus sorveu as fezes da mais profunda miséria. A vergonha foi tão grande que tiraram a sua roupa e Jesus foi exposto à nudez. Deus o Pai estava ali, não suportou tamanho horror e vergonha, e Deus o Pai circundou a parte íntima de seu filho, cobrindo com densas trevas. Jesus foi exposto à mais vergonhosa das mortes. Imagine se você e eu ser pendurado no madeiro, nu ou nua. É assim, irmãos. E Jesus disse: um dia vocês vão me ver em glória e majestade. Coitadinho do Herodes. Os que o golpearam e lhe cuspiram, os que o pregaram na cruz, muitos sacerdotes e escribas que não se converteram. Haverá esperança e júbilo para os fiéis que cantam: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Dureza para com os transgressores. Aparece uma mão no céu que sustém as tábuas de pedra, todos podem lê-la. Irmãos, numa visão panorâmica, a raça viva, porque os mortos ímpios não ressuscitaram, todos verão a santa lei de Deus. Anule a lei de Deus e anule a cruz de Cristo. Sem lei não há pecado. Sem pecado, porque precisaríamos de um Salvador? Anule o monte da graça, que é o monte Sinai, e anule o monte do Calvário, que é o monte da revelação da graça. Jesus morreu porque uma lei foi transgredida. Como é que eu posso anular uma lei? Como é que eu posso anular um mandamento que matou Cristo? Então eu acabo com a cruz de Cristo. Horror e desespero dos que pisaram seus preceitos. Todos reconhecem demasiado tarde a santidade do sábado. Os ímpios e apóstatas se destroem uns aos outros, especialmente os donos de rebanho, ladrões, que fizeram da fé uma mercadoria e fazem dos seguidores também objetos de mercado. Donos de rebanho, como diz Ezequiel, que usam a fé das pessoas e mentem, esses sofrerão. Estão cheios de pesar, mas não de arrependimento. Nenhuma língua pode descrever o seu desespero. Acusam-se uns aos outros. Acusam sobretudo os falsos pastores do rebanho, dos que enganaram. Quando eu era pastor do NASP, uma pessoa escreveu assim: esse pastor não tem amor.
Aí outra pessoa escreveu no chat assim: se esse pastor não tivesse amor, não estava pregando a verdade. Irmãos, quer ser um pastor legal? A igreja não quer um pastor legal. A igreja quer um pastor verdadeiro. Eu sempre fui bacana com jovens, gosto dos jovens, amo as crianças, amo os idosos. Sempre amei minha igreja. Minha igreja sempre entendeu o caminho, a verdade e a vida. E eu nunca vou carregar a culpa de não ter dito assim, ó, a revelação é essa. Irmãos, qual é o papel do pastor? É apenas estudar a palavra, expor a palavra. Não tem que inventar nada. A lei é o testemunho. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É Bíblia e dom profético e outras coisas que estão de acordo com isso aí. Proferem contra esses falsos pastores as mais terríveis maldições. A lenha vai pegar no lombo desses camaradas. Levantam-se para aniquilá-los. As espadas que deveriam servir para destruir o povo de Deus são usadas para matar os inimigos dos santos. Por toda parte a luta e derramamento de sangue. Como eu preguei aqui uma noite, o anjo da morte de Ezequiel 9 faz a sua obra destruidora. Não poupa criança, nem jovem, nem mulher, nem grávida, nada. Deus tem prazer nisso, irmãos? Não, já expliquei aqui. Deus destrói o pecado, e o pecado mata a glória de Deus vem. Irmãos, haverá, como houve lá na batalha, quando Josafá saiu, 3 nações, os anjos entraram ali, ao invés de lutar contra Israel, lutaram entre si, se autodestruíram. Israel só foi recolher o despojo. Os ímpios se autodestruirão numa altura, ao entenderem que foram enganados. E então a voz de Deus, o Pai, proclama o dia e a hora da volta de Jesus. Aparece uma pequena nuvem negra que envolve o nosso querido Salvador. Vai se tornando luminosa à medida que se aproxima da terra. É o príncipe da vida, cujo rosto brilha mais e mais que a luz deslumbrante do sol ao meio-dia. Jesus desce envolto em chamas de fogo. O céu se recolhe como um livro que se enrola. A terra treme, movem-se os montes e as ilhas. Escondem-se os capitães, os fortes, todo servo e todo livre, e pedem as rochas que caiam sobre eles. Da boca dos ímpios sai o grito: vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá suster-se, subsistir, permanecer? Em meio às comoções que a terra sofre, Cristo chama a vida aos que dormem. Irmãos, 3 vezes Jesus dirá: despertai, despertai, despertai. A pessoa ressuscita, olha para Jesus, é glorificada, os seus olhos espirituais se abrem. Como é teu nome, querida? Talita também? Prazer, Talita, eu sou o seu anjo. Moisés, muito prazer, eu sou o seu anjo. Como é teu nome? Marcelo, muito prazer, eu sou o seu anjo. Como é seu nome? Oi, Ana, muito prazer, eu sou o seu anjo. Os anjos serão os primeiros a dar as boas-vindas aos fiéis. Você gostaria, Anderson, que o anjo estendesse o braço para você e dissesse: muito prazer, eu sou o teu anjo? Aí acontece uma coisa, irmãos, a Bíblia diz: Deus reunirá os escolhidos. Mateus 24, 31. Deus vai reunir a família. O meu sogro morreu alguns meses atrás. Minha sogra mora em Tatuí. Meu sogro está lá no cemitério. Meu sogro ressuscita, é glorificado, o anjo das boas-vindas. O anjo pega o meu sogro e leva: onde está minha sogra? Reúne a família. Depois reúne os amigos. Depois reúne toda a igreja. Quando toda a igreja estiver reunida num só lugar, Jesus passa a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. A seara da terra está pronta. E nós somos arrebatados pelas asas dos anjos, levados para a nuvem, para o encontro do Senhor nos ares. E ali começa, gostaria de ter tempo de explorar, uma viagem de 7 dias. 7 dias. Uma das razões pelas quais ninguém entrar no portão do céu sem honrar a lei de Deus e guardar o santo sábado. Uma das razões dessa viagem de 7 dias não é apenas conhecer uma parte já do universo criado, mas também honrar a lei de Deus. Toda a terra estremece sob as pisadas de uma grande multidão, que avança revestida de glória imortal. Unem suas vozes com as vozes dos santos vivos em prolongada aclamação de vitória. Os justos vivos são transformados e glorificados. Ambos os grupos são arrebatados ao encontro no Senhor dos ares. Os ímpios ainda vivos são destruídos pelo resplendor da glória. A glória de Deus mata o pecado. Por isso que é um ato estranho de Deus. E o salário do pecado é a morte. Os redimidos ascendem ao céu num carro místico triunfal.
uma carruagem de nuvens, na verdade, ladeada com anjos, com rodas de fogo, como foi a caravana de Elias. Cristo confere a seus discípulos o emblema da vitória. Você vai receber 3 coisas lá no céu: uma coroa, uma harpa, a sua casa é num condomínio fechado, não precisa de porta, e a certidão de nascimento da imortalidade, uma pedrinha branca, não uma folha de papel. Você vai receber um novo nome e uma nova certidão de nascimento. A certidão de nascimento da imortalidade, uma pedrinha branca com o seu novo. Eu estou curioso para saber que nome eu vou ter. Eu tenho certeza que Gilson não vai ser, porque ninguém fala Gilson, fala Gilson. Eu não sei, desculpa papai, desculpa mãe. A criatividade do meu pai e da minha mãe. Gideon, Gilda, Giovanni, Gilson, Gilberto, Gilceia, Gilmar. Não tiveram a capacidade de achar mais um G, Davi e Samuel. Os 2 avós. E eu um dia brinquei, mãe, nome bonito, Giovanni. Pastor Giovanni, não, pastor Gilson. Acho que é para quebrar o orgulho da gente, né? Ninguém fala assim, pastor Gilson. Fala assim, pastor Gilson Glitten. Às vezes é glúten. É Girso, é Gilson. Normalmente é Gilson. Gilson. Olha esse nome de gente, Gilson. Ninguém fala som. Então, eu quero saber como é. Mãe, desculpa aí. Só brincando. Cobre-os com as insígnias da dignidade real. Você é filho do rei, você vai morar num reino. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca com a sua própria mão, destra, mão direita, a coroa de... Imagine essa cena. Jesus pega uma coroa e diz assim, que bom te ver aqui, eu sempre te amei. E pode demorar 1 milênio. Se você estiver na fila, Jesus vai colocar com a sua mão a coroa. Os anjos vão entrar no céu, vão lá na sua casa buscar a sua coroa, e Jesus vai colocar a coroa na cabeça de cada um de nós. Jesus abre as portas de pérola da cidade santa e entra os redimidos. Só essa imagem, irmãos, que foi feita aí no Photoshop, ou sei lá, só você imaginar isso aqui, hein? Você gostaria de estar lá? Você quer estar lá? O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Não é assim, de qualquer jeito. Diante do trono, sobre um lugar chamado mar de vidro, de cristal, está a companhia dos que saíram vitoriosos sobre a besta, a sua imagem e o seu sinal. Todo tipo de doutrina espúria. Terminando. O último conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Vou ler de novo, irmãos. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Vou avançar um pouquinho. Só faltam 2. Isso aqui é literal, irmãos. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria indícios do seu livramento. De repente, morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam os poderosos. Os poderosos são tomados por força e invisível. Jó 34, verso 20. E aí vem a última citação do grande conflito. O pecado terminou. Deus é amor. Sempre foi, é e sempre será. Eu faço uma oração, irmãos, que é uma oração particular. Eu autorizo Deus, porque eu preciso fazer isso, dar liberdade, meu livre-arbítrio. Eu digo para Deus, o Senhor pode fazer de mim o que for necessário. Pode doer, mas eu não quero perder tão grande salvação. Eu não quero ter gastado a minha vida desde os 20 anos falando disso e um dia não estar lá. Você gostaria de dizer, Deus, trabalha na minha vida, eu te autorizo para um dia estar no céu contigo? Mantenha a sua mão levantada. Maravilhoso Pai, maravilhoso Deus. Olha para as nossas mãos.
elas ainda não são completamente limpas. Olha para o nosso coração, ele ainda não é plenamente santificado. Mas estamos a caminho, Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, avançamos para o alvo, e o nosso alvo é entrar no portão do céu com Jesus. Faze de nós o que lhe aprouver, cuida de nós, trabalha em nós, santifica-nos. Se a dor for necessária, Senhor, nos capacita para passar por ela, mas que nada nos tire da glória do Senhor. Abençoa esta igreja, eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém.